Fala galera do useubuntu.tumblr.com, aqui é Rodrigo. Vou continuar a série de vídeos sobre o uso de terminal. Vamos ver hoje comandos como as páginas main, né, as páginas de ajuda, lspci, que é para listar o seu hardware, e ps, gerenciamento de processos, kill, interrupção de processos, clear, limpeza de tela, mkdir, de criar diretórios, touch, criar arquivos, cp, cópia de arquivos e diretórios, mv, mover arquivos e diretórios, rm, remover aquilo que você quiser deletar no caso, né? Vamos começando pelas páginas main. Para quem está usando o Ubuntu, Ctrl Alt T para iniciar o terminal, e quem está usando o Ubuntu, procura o seu terminal aí. Então, começando pelas páginas main, por exemplo, você tem aquela opção de comando, por exemplo, mv-help, e você tem a ajuda do comando, né? Só que às vezes isso não ajuda o suficiente, então você pode usar as páginas main, até porque main é a abreviação do inglês, né? Manual. Então você vem aqui, main, minimizar, main, mv, e você tem uma página de ajuda que muitas vezes tem mais informação e é até mais útil. Ele tem até uma opçãozinha interessante, aperta Q para sair. E deixa eu só marcar o tempo aqui para me orientar, já deve ter passado 1 minuto. Continuando. lspci é para você listar o seu sistema, né? Às vezes você precisa colocar um drive e não tem informação sobre o seu hardware, então você digita lspci, você tem uma listagem de, por exemplo, seu tipo de placa de vídeo auxiliar, VGA, controlador de rede, controlador USB, PCI, bridge, dispositivo de áudio, enfim, um bocado de coisa. Adiantando o PS. PS é a abreviação de Process, né, gerenciamento de processos. Então ele tem umas opções que são bastante usadas, que são a U e X. Só que a galera usa muito eles juntos, né? Que fica aparecendo até AUX, de auxiliar, auxílio, sei lá. E o PSAUX, se você digitar só PS opção A, você vai ter uma quantidade de arquivos. Digitando PSAUX, você tem uma quantidade muito maior de arquivos. Lista aí enfim, eu acredito que sejam todos os arquivos, todos os processos em execução. Aqui em cima você tem uma listagem a legenda, né, das colunas. Tem o nome de usuário, a maioria é root porque são processos do sistema. E tem aqui a segunda coluna que chama PID, Process Identification, é o número de processo que é utilizado para o que eu vou mostrar a seguir, que é o próximo comando, kill, de interrupção. Às vezes, por exemplo, se eu iniciar aqui o Nautilus é aquele ambiente de navegação, né, todo mundo conhece. Colocar até aqui para ficar interessante. E o que acontece? Você pega o número de processo, deixa eu achar o do Nautilus aqui. Aqui Nautilus -N, o ID do Nautilus é 2048. Então você vem aqui, digita kill. Deixa eu botar até assim para ficar bacana, visualizar bem. Kill 2048. Quando você aperta Enter, ele mata aquele processo. Isso vale para processos visíveis e invisíveis, né, os demos e tal. Continuando pela lista, comando clear. O comando clear é interessante porque às vezes você tem muita informação na tela, não está conseguindo diferenciar muita coisa, então você dá um clear, ele limpa a tela, é bem usual também, para quem trabalha muito com terminal é bom. E continuando, mkdir. Esses 5 últimos comandos são mais de navegação mesmo, criar coisas, deletar coisas, enfim, é bem diferenciado. Então, continuando aqui, mkdir, eu vou fazer o seguinte, eu vou navegar até o diretório de documentos, Rodrigo, documentos, e aqui eu vou criar deixa eu minimizar aqui para ficar melhor de ver, criar um diretório, então eu vou chamar ele de lagarto, diretório lagarto, eu que digitei cd, mkdir, make directory, né, a abreviação de make directory, fazer diretório, mkdir lagarto. Quando eu der um ls, você vai ver que aparece aqui um diretório que não tinha, lagarto.
E vou fazer o seguinte, vou navegar para dentro desse diretório. Então lagarto, quando eu der um ls, vocês vão ver que ele está vazio, não tem nada, né? ls-l, total 0, não tem nada dentro desse diretório. Então vamos criar alguma coisa. Como é que eu crio alguma coisa aqui? Eu posso usar o touch. Touch ele tem outras utilidades, mas uma delas é criar arquivos. Então eu vou dar aqui um touch, criar um arquivo de texto, sei lá, lagartixa, ponto .txt, criar um arquivo de texto. Então pronto, quando eu der um ls de novo, você vai ver que ele não está mais vazio, tem aqui o lagartixa, ok? Então deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui. Deixa eu voltar para o diretório documentos. Vou fazer o seguinte, aqui no diretório documentos eu vou criar um arquivo de texto também. Dá um ls aqui. Vou criar um arquivo de texto chamado camaleão.txt. Para provar que isso é real, eu vou dar um gedit camaleão. Vou abrir o camaleão no editor de texto. Cadê? E vou digitar aqui camaleão da metamorfose, cara, metamorfose colorido, tá bom demais. E salvar, né? Fechar. Vou chegar aqui e fazer o seguinte, quando eu der um ls, você vai ver que ele já aparece aqui, ó, camaleão. E como eu usei ele no gedit, ele aparece aqui um opcional de sistema que termina com um sinal de til, acento til. E o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou usar o próximo comando, cp de copy, né? Copiar. Então eu vou dar um cp camaleão txt. A ordem é essa, a ordem do ct é essa, comando cp mais arquivo, diretório, vou botar assim, conteúdo, mais conteúdo, mais destino, certo? Destino, beleza? Destino. Então eu vou dar aqui cp camaleão, que é o conteúdo, e o destino, eu quero mover ele para dentro do diretório lagarto. Então movi para dentro do lagarto. Quando eu navegar para dentro desse diretório, meu Deus, lagarto, eu dou um ls, você vai ver que o camaleão já está junto da lagartixa, beleza? Então eu vou até dar um cat-n. O cat não precisa decorar para agora não, depois eu falo dele em outro vídeo. Então cat camaleão, vocês vão ver que aparece aqui o texto dele, camaleão da metamorfose colorido, é bonitão. Enfim, agora passando para o último comando de remover, remove, rm. O rm tem uma peculiaridade interessante com a opção -R, beleza? Eu vou mostrar já já. E voltando aqui, eu vou fazer o seguinte, cara, vou voltar para documentos. Vocês viram quando eu mostrei que tem aqui o camaleão til, né, no final. O camaleão ainda está aqui porque eu copiei ele, né, óbvio. Então eu vou fazer o seguinte, eu não quero mais esses arquivos quando terminar o tutorial, então eu vou deletar eles. Então eu boto rm camaleão. Eita, cara, não, só uma coisa, um comando interessante também, que não está na lista. Vou dar aqui um touch e criar um arquivo, arc.txt, beleza? Quando eu der o ls, vocês vão ver que o arc está aqui, beleza? Então eu vou remover o arc agora. Remover arc.txt. Quando eu der o ls de novo, vocês vão ver que o arc não está mais na lista, beleza? Agora eu vou deletar o camaleão e o outro. Só que tem um truque do sistema que chama de coringa, que é o asterisco. Então eu vou até botar aqui para ilustrar. Coringa, tem outro coringa, mas esse, por enquanto basta esse. Coringa asterisco. Deixa eu minimizar aqui. Eu vou remover esses dois camaleões ao mesmo tempo, para isso que serve o coringa. Então eu dou um rm camaleão, e eu sei que tipo assim, o camaleão começa com um camaleão, óbvio, e termina com txt. Esses dois que tem aqui, né, continuam com txt.
Então eu vou dar um camale asterisco, beleza? Quando eu der esse rm camale asterisco, ele vai deletar tudo que começa com camale, beleza? Então quando eu der o ls de novo, só um minutinho que tem gente ligando, eu vou pausar um pouquinho aqui. Voltei. Então quando eu listar aqui, vocês vão ver que sumiram os dois camaleões ao mesmo tempo, beleza? Isso é um truque interessante do sistema. E só para encerrar, vou tentar remover esse diretório lagarto, certo? Então rm lagarto, vocês estão vendo que ele reclamou, né? Porque ele só deleta um diretório quando esse está totalmente vazio. Então você tem que usar a opção "-r", rm-r lagarto, e você vê que agora ele deletou o diretório lagarto. Ele não está mais aqui onde estava, beleza? Pois é, pessoal, aqui termina o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para bastante gente. Agradeço a atenção de todos. Não esqueçam de ficar ligado no useubuntu.tumblr.com. Um abraço, até a próxima, falou!